Muito bem, gente. Então, nessa aula nós vamos aprender sobre como falar com as pessoas de decisão. Nós vamos ver nessa aula algumas técnicas bem simples, mas que funcionam super bem nesse processo de falar com as pessoas que de fato vão decidir comprar o seu produto consórcio. Então vamos lá. Por que é importante isso? Porque quando você fala com as pessoas certas, você consegue discernir a diferença entre o sucesso e o fracasso. O que acontece normalmente? Como que isso impacta no profissional e no processo de prospecção? Então vamos lá, o que acontece normalmente? Imagine uma cena. Você está se preparando para fazer um contato telefônico e aí você fala com a pessoa que te atende, você tenta falar com um determinado cliente, só que a pessoa que o atende é a secretária, é uma outra pessoa da família dele, e aí normalmente essa pessoa tenta saber o que você quer falar. Ela tenta saber de você o que é que você quer, o que é que você deseja. E isso acaba sendo um bloqueio para o avanço, né? Para o avanço desse contato importante. Então, como que isso vai impactar no trabalho do profissional durante um dia de prospecção? Muitos, tem um impacto extremamente negativo. Então, por isso que é importante você aprender, não só porque isso acontece, como isso pode impactar se você não tratar isso, e porque é importante você dar atenção a essa questão. Então vamos lá, como transformar bloqueios em acessos? Será que é possível fazer com que um atendente, uma secretária, uma recepcionista, que é treinada para te bloquear ou para impedir o seu avanço, ela te dê acesso à pessoa que toma decisões? Você vai ver que é possível. O que é exigido de sua parte? Que você treine, que você aprenda, que você desenvolva essa técnica, que você aperfeiçoe ela. Para quê? Porque o treino prévio ele vai te preparar para situações assim. Então vamos lá. Você se prepara então para ligar, você pega uma lista, digamos que você está aqui trabalhando com telemarketing. Então isso aí é uma coisa assim que num dia de trabalho acontece muito. Você se prepara para ligar, pega a sua lista e diz para o primeiro número. Daí uma voz do outro lado da linha atende a sua ligação, se identifica como a secretária e após ouvir a sua apresentação, ela lhe diz as temidas palavras. Olha, o seu fulano não pode te atender. Quer deixar um recado? É triste, né? Quando isso acontece. Você vem todo animado, pensando em vender, pensando em contatar, pensando em marcar visita. Aí você ouve essas palavras. Quer piorar? Quando a pessoa diz assim, do que se trata? Em outras palavras, a pessoa não só te impede de falar com quem toma decisões, como ela tenta atrapalhar a sua tentativa de falar com a pessoa. Então o impacto que isso tem é muito forte, é como um balde de água gelada. Aí você tenta argumentar com a secretária, você tenta dizer a importância do seu conteúdo, por que é importante falar com o cliente e não com ela. Porém, a secretária já identificou você como um spam. E do mesmo modo como é fácil alguém hoje identificar uma mensagem de e-mail como spam, é muito fácil hoje uma secretária identificar aquele contato como um contato indesejado ou um spam. Então, ou seja, vai ficando difícil. O efeito que isso tem, que isso te desanima, você fica chateado, você começa a imaginar coisas, a achar que como se diz é muito difícil, que na realidade os seus contatos são mais difíceis, que a lista que o outro tem é melhor que a sua. E isso se repetir por 5, 10 ou mais vezes num dia, aí você pode piorar. A tendência é você achar que é melhor deixar essa lista de lado, tentar outra, ou você perde a paciência e vai fazer outra coisa. Daí, por fim, você se torna um profissional que quase não faz contato telefônico. Mas olha só porque é importante você entender por que as coisas acontecem. A questão que mais passa na cabeça do vendedor é imaginar o seguinte: por que as secretárias elas impedem? Por que as secretárias bloqueiam? Por que elas dizem algo se elas nem sabem se isso é do interesse ou não do cliente? Olha só, as secretárias ou recepcionistas elas são pagas para filtrar determinados contatos. É claro que às vezes elas se tornam verdadeiros bloqueios humanos mesmo. Elas impedem, mas elas são pagas para isso. Imagine o cenário. O seu cliente ele é muito assediado. Todo dia ele recebe uma dezena de ligações de telemarketing,
de venda de celular, de venda de linha telefônica, de venda de TV a cabo, e a lista continua. Então, se o seu cliente ele tem uma função, ele tem um trabalho que ele precisa se concentrar e toda hora ele é interrompido, o que vai acontecer? Atrapalhar ele. Então, eles orientam os funcionários a rechaçar os vendedores. Olha, se for vendedor, você não precisa nem me passar. Entendeu? Ou seja, o cliente da secretária, o patrão da secretária, ele não pode ficar perdendo tempo com ofertas desinteressantes. Então, por isso que elas atuam com bloqueios para esse tipo de contato. Então, a pergunta, como transformar bloqueios em acessos? É possível? Uma coisa importantíssima que todo profissional deve saber, você pode vencer esse bloqueio. E você pode até transformar secretárias em agentes de seu negócio. Aí talvez você fale assim, não. Vencer esse bloqueio tudo bem, eu acho que dá. Mas fazer a secretária agir como minha agente? Como? Olha só, 2 coisas que você pode fazer que está ao seu alcance, não é difícil, é super prático e que funciona. Primeiro, seja cortês ao telefone. Dê um bom dia caloroso. Fale no tom, como se diz, feliz, alegre, expresse alegria. Olá, fulana, tudo bem? Aqui é o Carlos. É um prazer falar com você. Entendeu? Como foi o fim de semana? Olha, vou ser breve. Entendeu? Cortesia. Não dê evidência de que você é apenas um vendedor. Aqui eu não estou dizendo para você que você não deve ser um vendedor. Nós somos vendedores. Mas nesse primeiro momento você não pode dar na cara que você é um vendedor, que você está querendo vender alguma coisa. Porque senão o que ela vai fazer? Ela vai te filtrar. Outra coisa, não dê muitas informações, vá direto ao ponto. Tente falar com a pessoa em questão. Se você quer falar com fulano de tal, então é com ele que você vai passar todas as informações. Ela não, ok? É claro que você tem que passar alguma informação, mas não todas. E vá direto ao ponto, tente falar com a pessoa em questão. Saiba ser gentil e direto ao telefone. Então imagine uma situação. Você está ligando para um local que você sabe que tem secretários no atendimento. Ao invés de ligar dizendo, olha, meu nome é Carlos, sou da empresa X e tenho uma proposta para o seu fulano. Se você falar assim, sabe o que vai acontecer? Ela vai te identificar como um vendedor ou como um contato indesejado. Ao invés de dizer assim, diga assim, bom dia, meu nome é Carlos, com quem falo? Olá, fulana, tudo bem? É um prazer falar com você. Fulano, eu preciso falar com o senhor fulano, ele se encontra? Você se identificou, foi cortês, direto ao ponto e pronto. A pergunta que você fez é uma pergunta simples. Ele está? Gostaria de falar com ele, preciso falar com ele. Pronto. Ela vai te dizer se ele está no local ou não, se ele pode te atender ou não. Só isso. Se ela te dizer que não pode ou que ele não se encontra, aí você pode perguntar qual é o melhor horário que eu consigo falar com ele. Ela às vezes vai abrir, a maioria das vezes ela vai abrir a agenda e vai te falar assim, o horário que ele está é tal dia, e algumas já até passam o telefone dele. Só que se ela não te oferecer o número de celular dele, aí você pode dizer, teria outro número que eu posso contatá-lo? Ela vai te dizer se sim ou não. Se ela dizer sim, você pergunta qual o número. Olha, gente, pode parecer estranho, mas quando você faz assim, quando você é cortês, quando você faz as perguntas certas, quando você é direto, quando você sabe lidar com esses bloqueios, você envolve a secretária nesse processo de abordagem, sem ela perceber. Olha só, você está fazendo perguntas e ela está te respondendo. Em algumas ocasiões, em algumas situações, quando você não segue esse passo a passo, ela nem te dá mais atenção. Algumas até desligam o telefone, entende? Digamos que você tentou o contato, não conseguiu. Qual a alternativa? Então vamos lá, deixando o recado certo com a secretária. Eu vejo muitos vendedores erram nisso. Primeiro, eles não confiam na secretária, porque eles já acham que a secretária está atrapalhando, está impedindo eles de venderem, e fala assim, eu não vou passar nada para ela não. Ela não vai falar, não vai passar meu recado. E aí,
perde a oportunidade de falar com aquele cliente. Então, qual a dica? Continue sendo gentil. Mesmo se você perceber que ela já sabe que você é um vendedor. Peça à secretária gentilmente que transmita um recado. Fulana, poderia passar uma informação para o senhor fulano que o Carlos ligou para ele? Aí ela vai falar sim. Daí você fala, olha, diga que eu liguei e esse é meu número direto, tá bom? Gente, pode ter absoluta certeza. Se você foi cortês, se você foi educado, se você deu um bom dia caloroso, se você foi direto, ela vai passar seu recado. Na realidade, ela tem muita facilidade de passar o seu recado. É só mandar uma mensagem de texto. É só mandar uma mensagem através do calendário, do aplicativo de calendário do seu cliente. E ela vai passar esse recado certinho. Então, ou seja, use a secretária como agente do seu negócio. Mas para isso você tem que ser cortês, educado, caloroso. Tem que falar no tom certo, tem que estar num ambiente calmo, para não passar a impressão que você está ligando de uma sala de telemarketing. Por que você tem que treinar isso? Mesmo esse simples processo de ligação via telemarketing tem caminhos e atalhos. Se você treina como contornar, dificilmente vai se desanimar. À medida que você vê o retorno desses contatos acontecendo, sua confiança vai aumentar, você vai começar a acreditar ainda mais. E você não vai encarar a secretária como uma vilã, né? Que às vezes o vendedor tem raiva, né? Fala assim, não, ela atrapalhou, ela me impediu, Deus me livre. Não gosto não. Mas olha, ela está ali com um objetivo, ela trabalha ali com um objetivo. E na realidade ela está até te ajudando. Como assim? Ela está me ajudando. Pensa o seguinte, se você tivesse facilidade de falar com todos os clientes que você quer, isso significa que o seu concorrente também teria, não é? Então, a secretária que atendeu você, ela impediu no primeiro momento você de falar com o cliente. Mas como você conquistou ela pela cortesia, pela gentileza, ela vai te dar os acessos. Mas será que seu concorrente faz o mesmo? Se ele também acha que é muito difícil, ele não vai fazer. Então, em outras palavras, essa secretária, ela está te ajudando a fazer com que os clientes certos sejam ditos apenas por quem domina as técnicas, que no caso, você. Ok? Então, entenda desse modo, trabalhe a favor, ponha as pessoas para trabalhar a seu favor. E você vai ter resultados muito bons, tá bom? Eu espero que você também tenha gostado desse conteúdo. Comente aqui embaixo o que mais chamou a sua atenção, o que mais você gostou. E espero que você continue conosco para a nossa próxima aula, tá bom? Tenha um ótimo dia. Até mais.